Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o preço da gasolina atualmente no Brasil e como que esse preço chega até você. Mas antes de mais nada, eu peço aí que você curta, que você compartilhe e caso não seja inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a levarmos aí, a transmitirmos esse conhecimento. Primeira coisa que a gente tem que entender é que em 1997, o então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto e aí acabou com o monopólio da Petrobras na produção do petróleo. Mas ela ainda hoje é a maior produtora e controla toda a cadeia de refino de petróleo, detendo aí mais de 90% através da sua subsidiária BR Distribuidora. Entretanto, o preço do petróleo ele não é feito de qualquer forma. Ele é uma commodity e ele segue um preço internacional de acordo com o dólar. Então, quando se tem uma guerra, por exemplo, no Oriente Médio, você tem uma subida do preço e isso vai se refletir na bomba, ou quando por algum motivo econômico o preço do petróleo cai, na teoria isso também deveria ser repassado para o consumidor. No caso da Petrobras, ela é uma empresa mista. Por ela ser mista, boa parte do seu capital, a maior parte do dono da Petrobras é o próprio governo. Mas eu, assim como você, podemos comprar ações da Petrobras. Então, de um modo geral, já ocorreu no Brasil e até recentemente, vamos pegar aí o ex-governo da presidente Dilma Rousseff, onde ela teve a brilhante ideia de quando o barril do petróleo estava muito alto lá fora, congelar o preço no Brasil, e aí esse preço não foi repassado para o consumidor. E com isso, a Petrobras teve um prejuízo de casa de bilhões de reais. O ex-presidente Michel Temer também fez isso, também tentou congelar o preço através do tributo do CID, que é um tributo federal, a gente já vai falar sobre ele, e recentemente o atual presidente Jair Bolsonaro também já impediu aí um aumento do tributo em relação ao diesel. Mas como é que funciona? De maneira simples e fácil. De modo geral, é assim, a Petrobras vai lá, extrai o petróleo, esse petróleo é levado até a refinaria. Uma vez que chegue na refinaria, ele é processado e vira gasolina, querosene e diesel. E aí, depois da refinaria, quando ele vai para a distribuidora, ele recebe injetado álcool. E aí vira o que nós chamamos de gasolina comum. Depois que chega na distribuidora, ela vai distribuir para os postos de gasolina. Os postos de gasolina vão comprar, né, esse combustível. E aí você, quando vai encher seu carro, você vai pagar um preço X. O que vem nesse preço X? Vem o custo do transporte, vem impostos federais, mas principalmente impostos estaduais. E o principal imposto é o ICMS. E esse imposto, ele não é uniforme. Cada estado vai decidir quanto que vai aplicar desse imposto no combustível. Por isso que você tem uma discrepância muito grande. Alguns estados brasileiros têm uma gasolina mais barata e outros estados têm uma gasolina mais cara. Quando a gente pensa também nessa questão do combustível, lembra que eu falei? Você tem a Petrobras, que vai extrair esse petróleo, vai para a refinaria, geralmente também da Petrobras, depois você vai para a distribuidora, que geralmente é da Petrobras, e depois vai para o posto de gasolina. Ok? Então, tem essa cadeia de produção. Todo mundo aqui tem que ter lucro. A Petrobras tem que ter lucro porque gastou, teve investimento ali quando extraiu o petróleo. A distribuidora, que vai refinar, a refinaria tem que ter também um lucro. A distribuidora vai distribuir para os postos, tem que ter lucro. E o posto de gasolina também tem que ter lucro. E o governo, obviamente, não vai ficar de fora e vai ter o lucro dele também através do imposto. Vamos falar sobre algo muito grave que pode ocorrer no Brasil por volta de setembro e outubro, que é um risco hídrico. Sim, você não ouviu errado. Pode faltar água para todos. O Comitê de Energia Elétrica, o Comitê do Governo Federal, ele emitiu esse comitê pela primeira vez que a gente pode ter um risco hídrico no Brasil a partir de setembro e outubro. O que significa isso, Bruno? Significa dizer que se faltar água, vai faltar energia elétrica ou a energia vai ficar mais cara e aí teremos problemas com a irrigação, com a inflação e com o desenvolvimento do Brasil. Pô, Bruno, não basta a gente estar vivendo uma pandemia, batendo quase 500 mil de mortos por culpa, né, do governo federal, por várias ações equivocadas do governo. A gente aí tá com desemprego em alta, a gente tem uma inflação sendo puxada para cima por vários motivos, gasolina muito alta e agora não basta tudo isso, a gente ainda vai ter problema de água? Sim, teremos. E por que isso? De acordo com os principais especialistas, por falta de planejamento. Simples. O Brasil, desde 2009, tem falhado sistematicamente no planejamento da sua planta energética.
Para quem não sabe, o Brasil, ele majoritariamente usa aí a energia desenvolvida através de hidrelétricas, ou seja, da força dos rios, né, para poder gerar a sua energia elétrica. Ela é muito barata. O problema é refém do clima. Então, se falta chuva, falta água. Se falta água, falta energia. A equação é simples. Bruno, então a culpa é só do clima? Não, é do homem principalmente. Principalmente agora durante o governo do presidente Bolsonaro, que as queimadas na Amazônia e no Pantanal têm aumentado drasticamente. Só para a gente ter uma ideia, vocês terem uma ideia, em um ano foi desmatada uma área equivalente a dos últimos 10 anos. E aí, você tem que se lembrar, lá quando você estava na 4ª série, quando você era criancinha, que o seu professor do primário ou a sua professora dizia que as florestas, né, as matas, têm a ver com o ciclo de chuva. Ou seja, se falta plantinha, vai faltar chuva. Se falta chuva, falta água. E essa falta de água que pode ocorrer no Brasil vai afetar, primeiro, obviamente, a produção de energia elétrica. Então você imagina, no segundo semestre, boa parte do Brasil, se Deus quiser, já vacinado, a economia voltando com força e aí os empresários não tendo energia elétrica ou pagando muito mais cara por essa energia. Esse é o primeiro ponto. Você imagina, então, faltando água, o problema com irrigação. Vai ser mais caro produzir alimento, vai ser mais caro produzir commodities, ou seja, soja ou mesmo a grama aí para o boi poder pastar esse boi que vai ser depois morto e exportado essa carne. Para quem vai ser repassado isso? Para o consumidor. E aí quem vai ser mais afetado? O consumidor de baixa renda, que já tem o seu poder de compra afetado pela pandemia e pelas políticas do governo. Quando a gente exporta qualquer produto, no caso brasileiro, quem está sendo mais afetado são os setores de carne e algodão, você usa container, né? Ou seja, aquela estrutura metálica, né, retangular, onde você coloca aí a sua mercadoria e essa mercadoria é exportada. Durante o auge da pandemia do coronavírus, no mundo inteiro, a produção de containers foi menor e, além disso, a quantidade de itens exportados também foi menor. Mas graças à vacinação em massa no mundo inteiro, a economia global começa a voltar a funcionar. E aí, se eu sou dono de um navio ou sou dono de uma transportadora de containers, eu vou preferir alugar os meus containers em lugares onde eu tenha uma demanda muito grande e eu ganhe mais por isso. Principalmente nesse caso, então, estamos falando da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, nós estamos tendo um problema de falta de containers para poder exportar os nossos produtos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, inclusive falado aí pela a Federação da Agropecuária, mais precisamente, se a gente pegar, por exemplo, a Associação Brasileira de Terminais Retroportuários e das empresas de transportadoras de containers, elas falam isso, ou mesmo no caso da Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive enviou um ofício ao ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, eles pedem ações de curto prazo para resolver esse problema. Por quê? Eu sou exportador brasileiro, eu produzo carne, contrato uma empresa para poder pegar o meu produto e levar para o meu mercado exportador, por exemplo, a China, chego no Porto de Santos, chego no Porto de Paranaguá, sei lá, qualquer porto brasileiro, e eu demoro muito para embarcar. Por quê? Porque não tem container suficiente. A produção está muito baixa e quem tem mais dinheiro vai alugar mais. E aí eu acabo perdendo. E por que isso afeta o Brasil? A carne já está alta. Tá? Já está alta o preço da carne por causa do dólar, por causa da seca. Nós temos vídeos aqui no canal explicando isso. E para o agroexportador é melhor exportar. Ele poderia ter um lucro muito maior se ele não tivesse passando por esse problema aí com o armazenamento e a exportação do seu produto. Então, amanhã ou depois, se esse problema continuar, ele pode ter que gastar mais. Do tipo, tem que pagar mais agora uma empresa para transportar o meu produto e quem vai sofrer vai ser o consumidor brasileiro, que eu vou repassar para ele esse custo. Então, ocorre por causa dessa falta de containers, sendo que isso não é somente no Brasil, é no mundo inteiro. E aí o dono, como eu disse no início do vídeo, o dono de um container vai preferir portos que ele possa juntar mais recursos para poder levar a mercadoria de um ponto a outro e aonde se paga mais. O segundo ponto é o seguinte, não é de hoje, não foi por culpa do Bolsonaro, tá? A gente pode voltar aí pelo menos uns 20 anos, no mínimo uns 20 anos, que o Brasil não modernizou os seus portos.
Nossos portos, de modo geral, só conseguem, de acordo aqui que eu tô vendo, né, com a ABTTC, né, a Associação Brasileira de Terminais Retroportuários das Empresas de Transporte de Containers, os nossos portos, tá, conseguem aí, de modo geral, 20 pés, o container, a plataforma, enquanto os principais portos do mundo são 40 pés. Então, ainda que a gente não tivesse problema com container, muitos a gente não consegue usar, ou seja, não consegue mandar para fora mais produto porque os nossos portos não têm a capacidade. Então, falta investimento no setor e com isso encarece a produção, encarece o envio, encarece a exportação desse produto e quem paga é a gente. Recentemente, o governo brasileiro, através aí do Ministério das Relações Exteriores, mandou uma carta para o homólogo americano, Joe Biden, dizendo que o Brasil quer sim proteger a Amazônia, o Pantanal, acabar com o desmatamento, mas que seria necessário aí uma quantidade muito volumosa de dinheiro. O Ricardo Salles, nosso atual ministro do Meio Ambiente, falou na cifra de $1 bilhão, que seria esse o valor necessário que o governo brasileiro precisaria para poder acabar com o desmatamento no Brasil ou diminuir as vésperas aí desse encontro. É importante ressaltar, e aí não são as minhas palavras, de acordo com o cientista político Leonardo Paes, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio, ele diz que palavras dele, ele diz que a promessa feita pelo presidente brasileiro ao seu homólogo norte-americano pode ser considerada surpreendente, com uma meta muito clara e pragmática, representando uma grande mudança de discurso do atual governo do Brasil. Isso numa entrevista ao site Sputnik Brasil. Ele diz também que o governo Bolsonaro está fazendo isso porque está recebendo de fora críticas e pressões por causa do desmatamento. A gente tem aqui no canal vídeos sobre o desmatamento do Pantanal. É inegável que aumentou muito nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, se eu não estiver enganado, nos últimos 2 anos aumentou mais do que os últimos 10. Olha que bizarro. Em 2 anos de governo Bolsonaro, a área desmatada representa um volume maior do que o desmatado nos últimos 10 anos. Também é sabido por todos que o ministro Ricardo Salles não tem investido todos os recursos e o dinheiro já destinado à pasta do Ministério aí do Meio Ambiente para se combater a grilagem nas terras indígenas, por exemplo, ou mesmo o desmatamento. Porque a gente tem que entender o seguinte, o que é muito comum no Brasil, a grilagem, como é que ela funciona? O fazendeiro vai lá, ele invade uma reserva indígena, desmata e começa a minerar aquele solo de modo ilegal. Ou começa a invadir áreas de proteção ambiental, principalmente na Amazônia, para aumentar aí a área de pastagem. É interessante a gente entender que algumas grandes empresas, como a Friboi, já entendeu que se continuar desmatando do jeito que nós estamos para aumentar essa área de pastagem, a gente pode ter aí problemas no mercado externo. Vamos lembrar que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, soja e outras commodities agrárias. Então já é comum um movimento na Europa, capitaneado pela França, de começar a querer boicotar o governo brasileiro por causa do desmatamento. A Amazônia é de fundamental importância, não só a Amazônia, quanto o Pantanal Mato-Grossense, para o clima no Brasil e no restante do mundo, mas principalmente para nós brasileiros. A Amazônia já está chegando num processo de se tornar cerrado. Se isso ocorrer, você que mora na região sudeste, assim como eu, sul, centro-oeste, vai ficar insuportável de calor, porque a Amazônia funciona basicamente, falando a grosso modo, como um grande ar-condicionado. Então, você tem esse problema da Amazônia, do desmatamento, das queimadas e da falta de fiscalização do governo brasileiro. Isso é inegável. E aí, para poder não tomar um esporro muito grande na cúpula do clima, o que o governo faz? O governo, então, lança uma carta dizendo que vai melhorar, que vai mudar, sendo que os outros países estão céticos. Muita gente, a grande maioria dos brasileiros, quando olha assim, dólar a R$5, dólar 4,80, pensa assim, eu não viajo para o exterior mesmo, eu não compro produtos importados, principalmente aí de computador ou um carro importado, então não afeta muito minha vida. Esse é um grande erro, que afeta sim. E eu vou te explicar como. O Brasil está passando aí desde a época do Collor, lá no início da década de 90, né, em 1992, 93, ele está passando por um processo de desindustrialização, ou seja, estamos perdendo indústrias. Cada ano que passa, diminui a quantidade de indústrias e a quantidade de pessoas que são empregadas aí no segundo setor, né? Que é o setor das indústrias. Significa o que é isso na prática? Significa que na prática, a maioria dos produtos industrializados hoje que nós consumimos vem de fora. Vou te dar um exemplo.
As máscaras que o governo está comprando, né, por causa do coronavírus, vem da China. Farmácia, quando você vai na farmácia e compra um remédio, até mesmo os básicos, boa parte daqueles produtos, dos componentes, vem de fora. Quando você pensa aí em tecnologia, aí sim que vem tudo de fora. Você tem até uma produção ou outra na Zona Franca de Manaus, lá no norte, mas boa parte daquelas peças vem de fora. Geralmente é só montado aqui. Então significa dizer que com dólar alto, os produtos vão começar sim a encarecer. Mas o principal produto que vai encarecer é o pãozinho. Sim, o pãozinho francês vai encarecer. E aí significa que muitas pessoas vão ter que fazer uma substituição. Talvez comer pão de milho ou mesmo parar de comer pãozinho. Mas por quê, Bruno? O Brasil não produz trigo. Boa parte do nosso trigo vinha da Argentina. E aí a gente comprava em peso ou em real, então era uma moeda mais parecida. Sendo que o governo Bolsonaro, ele abriu a margem para que os Estados Unidos tivessem aí uma cota maior de exportação de trigo. Significa dizer, então, que os americanos vão poder vender pra gente mais trigo. Adivinhe qual moeda que eles vão vender? Em dólar. Então, se uma tonelada de trigo, sei lá, custasse 100 dólares ou 100 reais, a gente vai pagar aí 500 reais, né? Se for o dólar, $1, 5 reais. Quando acabar os nossos estoques, tá, no Brasil de trigo, o preço do pãozinho vai aumentar. E quando o preço do pão aumenta, isso gera uma inflação em outros produtos, numa série de produtos. Exemplo, frango, carne. Ah, Bruno, a carne a gente produz. Mas e a vacina do franguinho? Vem de onde? É produzida aqui? Sabe, preço de TV, show de bola, a TV de repente é produzida aqui, mas as peças são produzidas aqui ou ela é só montada aqui? Então, repare, os preços vão começar a aumentar. O governo vai ter que dar o jeito dele de manter aí a inflação controlada. A princípio tá controlado porque as pessoas estão consumindo pouco, mas quando o preço do pãozinho começar a subir, assim como os preços dos remédios, que também já está subindo, aí a gente vai ter um problema muito sério. Como é que se muda isso? São várias formas. Ao meu ver, o modo como eu penso, tá, economicamente, eu sou um desenvolvimentista, então acredito que seria necessário que o Estado começasse a jogar dinheiro na economia, né, através de incentivos fiscais, através, por exemplo, da abertura de estradas, mudar toda a logística. Isso já foi feito? Já, mas não deu certo por questões políticas, vide a ex-presidente Dilma, quando ela deu aí isenção fiscal para muitos empresários e eles não investiram esse dinheiro. Mas eu quero que você saiba isso. Se prepare para o aumento do pãozinho e de outros produtos. $1 a 5 reais, os preços vão começar a aumentar. Serão várias coisas que irão aumentar. Mas o que mais me preocupa, porque eu penso aí no povo brasileiro, na maioria da população, vai ser o pãozinho. Então é isso, não tem muito mistério. Dólar lá em cima, produto aqui que vem de fora, aumenta o preço. Quem exporta lá para fora, o cara que vive aí de pecuária, o cara que exporta soja, esse está rindo à toa, porque ele ganha em dólar. Mas majoritariamente a população, o nosso mercado interno, vai começar a sofrer com o aumento do dólar, tá? Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários que a gente responde. Um abraço!